Você pode estar completamente sem recursos financeiros e, mesmo assim, estar a um passo de uma fortuna imensa. Eu compreendo, parece absurdo, mas imagine se eu afirmasse que a riqueza que você almeja já existe ao seu redor neste instante. E a única barreira para alcançá-la é a sua sintonia com ela. Tudo o que você deseja, a moradia, as viagens, a independência, a tranquilidade, já é real. A questão é, sua energia está em harmonia com essa realidade? Agora, não se trata de filosofia superficial, é física pura. Já refletiu que a prosperidade que você busca pode estar sempre presente, aguardando apenas que você se conecte a ela? E antes que sua mente argumente, isso é ilógico, permita-me perguntar, quantas vezes você se sentiu financeiramente bloqueado, apesar de seu máximo esforço? As pessoas vivem em um ciclo de decepção, trabalham incansavelmente, poupam o máximo possível, abdicam de pequenos prazeres, controlam cada gasto, e ainda assim a escassez persiste. E sabe por quê? O problema não está em suas ações, está na sua vibração. Tudo no universo pulsa em uma determinada frequência. Não é misticismo, é ciência comprovada. E o dinheiro também possui uma frequência singular. O que ninguém lhe disse é que, para atrair o que deseja, precisa ser compatível. Precisa vibrar como alguém que já desfruta da realidade almejada. Mas a maioria age de forma oposta. Vibra medo, incerteza, apreensão, culpa. E essas emoções o aprisionam em uma frequência onde a prosperidade não flui. Percebe o significado disso? Significa que o universo jamais lhe negou nada. Você simplesmente não estava em sintonia com seus desejos. Quantas vezes você acordou preocupado com dívidas? Quantas vezes declarou, isso é muito caro, ou nunca superarei isso? Essas palavras não são meros pensamentos passageiros, elas moldam sua vibração. São comandos contínuos que você emite para manter sua realidade exatamente como é. E posso lhe garantir isso com certeza, pois vivi essa experiência. Quando trabalhava como bombeiro em Toronto, minha situação financeira era caótica. Ganhava pouco e devia muito mais do que imaginava. Não enxergava saída. Não possuía qualificação nem planejamento, apenas medo e frustração. Até que um homem chamado Ray Stanford me presenteou com um livro, Pense e Enriqueça. Naquele momento, algo em mim começou a mudar. Não foi uma transformação externa, foi uma mudança de vibração. Comecei a pensar diferente. Em vez de repetir que não tinha dinheiro, comecei a visualizar como seria tê-lo. Comecei a andar, falar, pensar como alguém próspero, mesmo sem um centavo. Eu me via como um empresário, mesmo sem empresa alguma. E o mais curioso, as oportunidades começaram a surgir. Meu primeiro empreendimento de limpeza começou com um contrato de apenas $15 mensais. 15. Isso nem sequer cobria meu aluguel. Mas tratei aquele contrato como se fosse $1 milhão. E em poucos anos, meu negócio gerava mais de $100 mil anuais. Com o tempo, cheguei a ganhar mais de $1 milhão por ano. Não tinha um currículo impecável. Não tinha conexões influentes. Eu tinha apenas uma coisa: uma frequência alinhada com meus desejos. Agora, reflita. Quantas vezes você viu pessoas menos instruídas, menos talentosas ou menos esforçadas alcançando resultados extraordinários? E outras, que parecem fazer tudo corretamente, permanecem estagnadas. Isso se relaciona à frequência. Se você emite uma vibração de escassez, pode até obter ganhos extras, mas encontrará uma forma de perdê-los. Pode receber uma promoção e se sabotar em seguida. Pode iniciar um negócio e desistir ao encontrar o primeiro obstáculo, porque sua vibração o puxará de volta ao nível de conforto que você conhece. Você precisa romper esse ciclo. Precisa reprogramar sua frequência. Não se iluda. Isso não ocorre de um dia para o outro.
É um processo. Mas ele começa com autoconsciência. Começa quando você para de repetir que não pode e inicia a imaginar o que aconteceria se pudesse. Começa quando você substitui "isso é impossível" por "como posso tornar isso possível?". Quando você se permite acreditar, mesmo que por um instante, que algo maior o aguarda e que isso já existe, esperando apenas que você se alinhe a isso. A pergunta que precisa se fazer é: como seria minha vida se a riqueza fluísse com facilidade? Feche os olhos, sinta, visualize. E o mais importante, haja como se já fosse realidade. Você não precisa de provas para começar. Você precisa de decisão, porque é a vibração da decisão que atrai as provas. O universo responde a quem tem a coragem de viver agora o que ainda não se manifestou fisicamente. Se você começar hoje a vibrar como alguém próspero, mesmo que ainda esteja sem recursos, você já mudou tudo. Você não está mais no mesmo lugar. E quando você muda internamente, o mundo exterior também muda. Você pode fazer tudo corretamente e ainda assim estacionar no mesmo lugar. Ler os livros corretos, assistir aos vídeos apropriados, repetir afirmações diariamente, afixar metas e ainda se sentir bloqueado como se estivesse com os freios acionados. E eu lhe direi o motivo real disso. Você está preso em um paradigma. Paradigma é um conjunto de crenças que reside em seu subconsciente, moldando a maneira como você age, reage, sente e pensa, sem que você perceba. É como um piloto automático que dita o curso de sua vida, mesmo que conscientemente deseje um caminho diferente. Já se perguntou por que tantas pessoas vivenciam situações repetitivas, como se estivessem presas a um ciclo? Elas mudam de emprego, de cidade, até de relacionamento, mas no fundo tudo parece se repetir. A angústia é a mesma, a falta de dinheiro é a mesma, o peso emocional é o mesmo. Isso ocorre porque a estrutura que governa suas vidas permanece inalterada, o paradigma. Não pense que é fácil romper isso. O paradigma é traiçoeiro. Ele se disfarça de bom senso. Ele sussurra que você precisa ser realista, que não é hora de correr riscos, que deve manter os pés no chão. Ele se esconde em frases como "não nasci para isso", "riqueza não traz felicidade", "melhor garantir o pouco do que arriscar perder tudo". A verdade é que esse paradigma começou a se formar antes mesmo de seu nascimento, através da genética, do meio em que cresceu, das pessoas com quem conviveu. Ele foi construído com frases ouvidas na infância, com medos absorvidos de seus pais, com experiências que reforçaram uma visão limitada da vida. E hoje, ele influencia silenciosamente cada decisão que você toma. Eu me lembro de uma situação específica que marcou minha trajetória. Foi logo após iniciar meu primeiro negócio. Já estava começando a prosperar, mas algo em mim dizia que aquilo era muito bom para ser verdade. Eu me pegava esperando algo dar errado, que em algum momento tudo desmoronaria. Era como se estivesse me sabotando sem perceber. E um dia, perdi um contrato importante por hesitar, por não me posicionar com confiança. Naquele momento fiquei furioso comigo mesmo, mas hoje eu compreendo. Não era falta de capacidade, era meu paradigma me puxando de volta para a zona de conforto da escassez. Quantas vezes você sabotou uma oportunidade, adiou um sonho porque achou que não estava preparado? Se comparou a alguém e decidiu que você não é como aquela pessoa? Isso é o paradigma se manifestando, e aqui está a chave. Para transformar sua vida, precisa mudar seu paradigma. Não se trata de aprender algo novo, é sobre desaprender o antigo, é sobre substituir a programação que determina seus resultados. Mas o paradigma resistirá. Ele injetará pensamentos de dúvida, fará você se sentir cansado, criará distrações, porque ele deseja manter tudo como está. Ele acredita que está te protegendo, ele te mantém vivo, mas não te deixa viver plenamente.
Já teve aquela sensação de estar prestes a fazer algo grandioso e, de repente, uma onda de insegurança o paralisa? Como se uma força invisível dissesse: "Ei, melhor parar por aqui." Essa força é o paradigma. Ele entra em ação sempre que você tenta transpassar os limites de sua zona de segurança mental. E qual é a saída? Ação consciente. Você precisa interromper esse padrão. Toda vez que surgir uma dúvida, uma resistência interna, um medo repentino, você para, respira e pergunta: isso é verdade? Ou é o velho paradigma me mantendo limitado? A consciência é a chave. Quando você começa a observar seus pensamentos, você já não é mais refém deles. Você se torna o mestre. Eu lhe desafio. Nos próximos 3 dias, carregue um pequeno bloco de anotações. Cada vez que surgir uma objeção, uma frase limitante, uma sensação de autossabotagem, escreva. Apenas observe e registre. Ao final desses 3 dias, releia tudo. Você perceberá que muitas dessas vozes nem são suas. São ecos do passado, repetidos por um programa que já não serve mais a seu propósito. E aqui está um dado que talvez o surpreenda. Segundo uma pesquisa da Universidade de Duke, mais de 40% de nossas ações diárias são hábitos inconscientes. Isso significa que quase metade do que você faz, sente ou decide está sendo guiado por um programa automático. Seu paradigma. A boa notícia: paradigma não é destino, ele pode ser reescrito, mas precisa de sua vontade inabalável, de sua decisão consciente. E não é um evento único, é uma prática contínua, repetição diária. Você reprograma a mente da mesma forma que ela foi programada, com constância. O mundo exterior só muda quando você altera a raiz interna. Não adianta trocar de emprego, de cidade ou de parceiro, se você continuar com o mesmo paradigma, porque ele recriará as mesmas experiências de formas diferentes até que você o confronte de verdade. Então, se você deseja mais prosperidade, mais liberdade, mais realização, precisa começar com o invisível, com sua mente, com o que está acontecendo internamente, mesmo quando não está prestando atenção. Não tenha medo de examinar isso, porque ao identificar esse inimigo invisível, você recupera o poder de escolher um novo caminho. E quando você muda seu paradigma, a prosperidade, as oportunidades e a vida que você deseja não tem escolha a não ser seguir o novo plano. O plano que você escreveu. Você não precisa perseguir o dinheiro, precisa sim parar e perceber que sua mente já possui tudo o que precisa para atraí-lo. O problema é que a maioria das pessoas foi condicionada a buscar externamente o que só pode ser construído internamente. Elas se desgastam trabalhando, pulam de estratégia em estratégia, se frustram ao não ver resultados, porque tentam mudar o efeito sem alterar a causa. E a causa de tudo reside na mente. Dentro de você existem poderes absolutamente extraordinários. Habilidades mentais superiores que, quando desenvolvidas, colocam você no controle total de sua vida. Estou falando de percepção, imaginação, vontade, intuição, memória e razão. São ferramentas que o diferenciam de qualquer outro ser vivo do planeta. Mas quase ninguém as utiliza conscientemente. Na verdade, a maioria nem sabe que elas existem. Vamos falar da percepção. Ela é sua capacidade de observar uma situação sob diferentes perspectivas. A maioria das pessoas olha para um problema e diz: isso é impossível. Mas e se você mudasse o ponto de vista? E se você se perguntasse: como um bilionário enxergaria isso? Como alguém que já superou esse obstáculo pensaria agora? Quando você altera a percepção, altera a vibração. E quando altera a vibração, acessa novas soluções. Aprendi isso com Earl Nightingale. Ele me disse: escreva o problema no centro de um papel. Coloque esse papel no centro da mesa. Agora, sente-se de um lado e observe.
Depois vá para o outro lado e observe novamente. Imagine que está observando com os olhos de Edison, Ford, Einstein. Pergunte a si mesmo, como eles resolveriam isso? Parece simples? É. Mas muda tudo. Agora pense em sua imaginação. Ela não é fantasia, é o laboratório de sua mente. Tudo o que existe no mundo físico foi criado duas vezes. Primeiro na mente de alguém, depois na realidade. O avião, o celular, a internet, tudo começou com uma ideia, com alguém se permitindo imaginar algo que ainda não existia. Mas o que a maioria faz? Usa a imaginação contra si. Fica imaginando o pior, prevendo tragédias, reforçando medos. A imaginação mal utilizada o mantém preso, mas bem utilizada, ela o liberta. Já parou para imaginar com todos os detalhes como seria sua vida se a riqueza fluísse com facilidade? Já se viu entrando na casa dos seus sonhos, respirando fundo, sentindo o aroma da madeira nova, a luz do sol atravessando a janela? Já se imaginou acordando sem despertador, viajando quando desejar, ajudando seus pais, seus filhos, pessoas que ama? Se ainda não fez isso, comece hoje, porque aquilo que você consegue imaginar com clareza, você consegue materializar. Agora, vamos falar da vontade. Essa é a capacidade que permite manter o foco. A maioria começa bem, cheia de energia e desiste na primeira dificuldade. Mas quem domina a vontade permanece firme, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A vontade é sua capacidade de manter uma imagem mental vívida, mesmo quando os resultados físicos ainda não apareceram. Costumo ensinar um exercício simples. Acenda uma vela e fique olhando para a chama, concentrado. Parece trivial, mas isso treina sua mente para permanecer focada. No início, você se distrairá em segundos. Mas com prática, começa a dominar sua atenção. E quando você aprende a controlar o foco, começa a direcionar sua energia com poder. E sabe o que acontece quando você combina foco com imaginação? Você cria. Você se torna um canal de manifestação. Você alinha pensamento, sentimento e ação. E esse alinhamento é o que abre as portas para a prosperidade, para a abundância, para tudo o que você deseja. Sua intuição também é uma dessas capacidades, é ela que o faz sentir quando algo está certo ou errado. É aquela voz sutil que diz, ligue para fulano agora. E quando você liga, a pessoa estava pensando em você. Ou aquela sensação de que deve ir por outro caminho e depois você descobre que evitou um acidente. A intuição é real e ela pode guiá-lo em decisões financeiras, profissionais e pessoais com precisão, se você aprender a ouvi-la. Ao longo dos anos, desenvolvi minha intuição e hoje ela é uma de minhas maiores aliadas. Já deixei de fazer negócios lucrativos porque algo em mim dizia: não é esse o caminho. E mais tarde descobri que era uma armadilha. Também já fechei parcerias arriscadas que pareciam loucura. E foram os maiores acertos da minha vida. O que guiou essas escolhas? Intuição. E você também pode desenvolvê-la, mas precisa silenciar o barulho externo, aprender a ouvir seu mundo interior. A memória e a razão completam esse conjunto. A memória não é sobre lembrar do passado, é sobre lembrar quem você quer ser, qual imagem deseja sustentar, e a razão é sua capacidade de pensar, de questionar, de avaliar, mas ela precisa ser guiada pela visão, não pelo medo. O problema é que o sistema educacional nunca nos ensinou isso. Passamos anos memorizando fórmulas, regras, nomes de rios, mas ninguém nos ensinou a pensar por conta própria, a usar a mente como ferramenta criadora. Crescemos dependentes de estímulos externos, esperando que alguém diga o que fazer. E esquecemos que temos um universo inteiro dentro da cabeça, pronto para ser usado. Você não precisa de mais um curso, precisa começar a usar o que já possui. E o que você possui é poderoso.
Sua mente é o portal, é nela que tudo começa. O fluxo de dinheiro, a mudança de vida, a transformação profunda. Tudo começa com uma imagem mental, sustentada com emoção e guiada com intenção. Você é a causa, o resto é efeito. E se você começar hoje a usar suas habilidades mentais de forma consciente, não há limite para onde pode chegar. Porque o mundo exterior é apenas um reflexo do que você carrega interiormente. E quando você muda a forma como pensa, sente e imagina, o universo inteiro começa a se reorganizar para refletir a nova versão de quem você se tornou. Você não precisa saber como, precisa apenas decidir. Esse é um dos maiores segredos que aprendi e que transformou completamente minha vida. As pessoas acreditam que só podem tomar uma decisão depois que todas as etapas estiverem claras, depois que o caminho estiver livre de riscos, depois que tiverem dinheiro, apoio, garantia. Mas isso é uma ilusão. A verdade é que o caminho só aparece depois da decisão. Pense comigo, quantas vezes você deixou de dar um passo porque não sabia o que viria depois? Quantas vezes você travou em um sonho porque não fazia ideia de como colocá-lo em prática? Essa dúvida paralisa. Mas ela só existe porque você está tentando controlar o como, quando deveria estar definindo o que. Você precisa decidir o que quer, com tanta clareza e convicção que o universo seja forçado a mostrar o como. Eu me lembro claramente de uma situação que mudou completamente minha forma de lidar com isso. Foi quando tive a oportunidade de expandir meu negócio para outro país. Eu não falava o idioma, não conhecia ninguém lá. Não tinha o dinheiro necessário e, para ser honesto, nem entendia direito como aquele mercado funcionava. Todos os sinais diziam, não é a hora, não faça isso, você não está preparado. Mas algo em mim dizia, decida primeiro, o caminho se abrirá depois. E foi exatamente o que aconteceu. Eu decidi. E a partir daquele momento, começaram a surgir contatos, oportunidades, ideias, estratégias que eu jamais teria acessado se tivesse ficado esperando o plano perfeito. Steve Jobs disse algo que resume isso perfeitamente. Você não pode conectar os pontos olhando para frente, só olhando para trás. Quando você está prestes a dar um passo importante, raramente sabe como tudo se desenrolará. Mas quando você olha para trás, depois de ter decidido e seguido em frente, tudo faz sentido. Os encontros certos, os desvios, os fracassos que lhe ensinaram algo vital, tudo se conecta. Mas só depois que você teve a coragem de dizer, é isso que eu quero, e vou atrás. O problema é que a maioria das pessoas vive em um ciclo de adiamento. Elas dizem, quando eu tiver dinheiro, eu decido. Ou, quando tudo estiver seguro, aí sim eu mudo. Mas a vida não funciona assim. A decisão é a semente, é ela que inicia a mudança. Sem decisão, não há movimento, e sem movimento, tudo continua igual. Existe uma frase de Neville Goddard que levo comigo até hoje. No momento em que sua crença se alinha com o estado desejado, você se funde com ele. Isso significa que o que você deseja já existe, mas precisa viver como se fosse real. Precisa agir como a pessoa que já conquistou aquilo, falar como ela, pensar como ela, escolher como ela, porque quando sua vibração combina com a frequência daquilo que você quer, não tem como aquilo não vir até você. E é aqui que muita gente falha. Elas esperam se sentir prontas antes de decidir. Mas a prontidão não vem antes, ela vem depois da decisão. É a decisão que inicia a mudança de frequência. É como mudar de estação de rádio. A música que você quer ouvir já está sendo transmitida, mas você só vai escutar quando girar o botão e sintonizar. A decisão é esse botão. Ela o conecta com a realidade que você deseja. E o mais curioso é que depois que você decide de verdade, não existem mais ses. Só existe quando. Porque sua mente já assumiu um novo padrão.
Seu corpo começa a agir de forma diferente, suas palavras mudam, suas escolhas mudam. E o mundo ao seu redor começa a responder a essa nova frequência. Agora, vamos ser honestos. Decidir exige coragem. Você enfrentará resistência, ouvirá vozes internas alertando sobre perigos, fracassos, excessos. Essas são ressonâncias do seu antigo ser, buscando a zona de conforto. Conforto, porém, não equivale à segurança. O local mais arriscado para sua alma é onde nada floresce. Compreenda que decidir não é um impulso repentino, é um compromisso inabalável com a vida almejada. Não se decide uma só vez, mas repetidamente, diariamente, até que se torne realidade. Recordo-me de um mentor, Earl Nightingale, que mantinha um livro aberto numa mesma página. E ao questioná-lo, ele respondeu: "Permaneci aqui até viver o que está escrito." Aquilo me tocou profundamente, pois a decisão genuína não é apenas mental, mas vivencial. Não se vira a página da vida sem incorporar a nova verdade em ações, atitudes e energia. Por isso, muitos acumulam conhecimento sem avançar, pois saber sem decidir não transforma nada, enquanto uma decisão firme, mesmo com pouca informação, move obstáculos. Você precisa definir onde deseja viver emocionalmente, energeticamente e espiritualmente, pois é dali que moldará sua nova realidade. O admirável é que, ao se comprometer verdadeiramente, o universo colabora. Portas se abrem, pessoas certas surgem e oportunidades aparecem, e retrospectivamente tudo faz sentido. O que parecia um salto no escuro torna-se o único caminho para o seu sonho. Portanto, a pergunta não é como fará, mas decidirá. Porque ao decidir, tudo muda e o impossível se torna o próximo passo. Porque tantas pessoas buscam riquezas sem alcançá-las verdadeiramente. Por tentarem alterar resultados sem modificar sua identidade. Desejam mais, prosperidade, liberdade, mas agem como antes. É atualizar um sistema com um programa obsoleto. Não funciona. Uma nova realidade surge somente com uma nova identidade, que começa no invisível, ao escolher conscientemente ser quem vive a vida desejada. Não é simular, mas assumir, incorporar, respirar como essa nova versão antes mesmo de quaisquer evidências. É aí que muitos erram. Com dinheiro, agirei como próspero. Mas é o oposto. Ao agir como próspero, a riqueza chega. Experimentei isso. Quebrado, tomava decisões como um homem rico, não por arrogância, mas clareza, postura ereta, fala convicta, estudos como se liderasse uma equipe global. Isso, mais que técnicas, mudou minha vida. A neurociência corrobora. O cérebro não diferencia a imaginação intensa da realidade. Visualizar com emoção, agir com propósito e manter esse estado interno reprograma o cérebro para a nova realidade, preparando o terreno neural para a mudança. Mas isso exige abandonar a antiga identidade, o que dói, pois traz histórias. Infância difícil, falta de talento, azar. Essas são amarras emocionais que prendem a uma versão ultrapassada. Aceite o passado, mas não o use como desculpa para o futuro. Uma dica prática: tome uma decisão que sua nova versão tomaria. Recuse um trabalho mal remunerado e desgastante. Invista em algo que amplie sua visão, mesmo com medo. Acorde mais cedo e cuide do seu corpo. O tamanho da ação importa menos que a harmonia com a identidade desejada. Quebrando esse ciclo, desconectando-se da frequência antiga, escassez, dúvida, mediocridade, você vibra numa nova frequência e o mundo reage diferentemente. Novas pessoas chegam, oportunidades surgem e vive-se uma sincronicidade que antes parecia sorte, mas é identidade alinhada com a intenção. Percebeu como alguns se recuperam rapidamente de perdas, enquanto outros perdem ganhos rapidamente? O resultado não depende do que se tem, mas do que se é. A identidade atrai, é o ímã.
o molde energético que forma a realidade. Escolha hoje agir como quem já vive a vida desejada e mantenha esse estado, mesmo sem entendimento, mesmo na mesma situação. O que importa é a transformação interna. Sua versão mais rica, confiante, consciente existe em você, esperando que diga: escolho ser assim agora. Ao decidir viver como essa pessoa antes do reconhecimento externo, o mundo o reconhecerá. O essencial não é o conhecimento ou posse, mas a frequência que determina sua realidade. Mudar a frequência não requer todos os passos, mas a decisão inabalável de ser diferente, maior, sintonizado com seus desejos. Um próximo passo o aguarda. Um vídeo na tela ao lado eleva sua sabedoria, ajudando-o a ser um pouco melhor. Sei que você quer, acredito em você. Obrigado por essa jornada. Encontro você no próximo vídeo.